Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Hoje é um dia de festa. Estamos aqui para celebrar, para festejar. Nós teremos batismo, recepção de novos membros. E a expansão do reino de Deus tem acontecido. E é um privilégio, cada um aqui faz parte desse momento, faz parte dessa festa, e é com muita gratidão que hoje eu venho trazer a mensagem. Eu coloquei aqui o título de Uma Mensagem para os Nossos Dias. Mas antes um minutinho, queremos agradecer, como Igreja de Jundiaí, por todo o apoio, agradecer por tudo que vocês têm ajudado a nossa igreja lá, e tem sido bênção. Pessoas têm sido libertas, pessoas têm sido alcançadas pelo Evangelho, e também saiba que vocês fazem parte. É a igreja filha, né? Mais uma igreja filha que o Bosque, a nossa igreja aqui, tem plantado lá, e graças a Deus tem abençoado. Estamos na fase final da reforma, os últimos dias que nós estamos reunindo ainda em casa, e então, final do mês estaremos já nos reunindo lá. Já estamos nos preparativos para o Adore Prático. Lembrando, quem não fez a inscrição, Bosque e Jundiaí está liberado para fazer. Amanhã vai liberar para o Brasil todo, então vai acabar rapidinho as vagas. Então, se você for participar, reservem. Ouvi dizer que os hotéis já estão cheios lá nesse final de semana, então tem gente que já está com dificuldade de achar vagas em hotéis. Tá bom? Temos parceria com o Hotel Serra, com desconto, quem quiser ficar lá, mas já fiquei sabendo que está lotado. Então vamos ver se a gente tem em outros lugares, mas está tudo cheio, né? Mas Deus é bom, Deus vai abençoar. Se não tiver lugar para ficar, não se preocupem, porque teremos lugares para hospedar todos que estarão participando. Amém? Pedimos orações por esse evento, continue orando pela igreja, principalmente para os novos que estão chegando. Tem sido bênção poder conhecer novas pessoas e pregar o Evangelho naquele lugar. Amém? Efésios 4, de 1 a 16. Eu vou ler na versão NVI. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é o que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Senão também que descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá, por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O texto é longo, a mensagem vai ser curta.
programação está bem apertada, mas gostaria de indicar um livro aqui antes, DNA e Propósito, Paulo Borges Jr., pastor Paulo Borges Jr., fundador da Igreja Sal da Terra. Muito bom esse livro, a ênfase aqui é a unidade da igreja, é um ministério dele, há 25 anos ele prega sobre isso, e é um cara que hoje tem sido muito relevante para os nossos dias, pelas situações que nós temos vivido, visto no Brasil. Igreja de Éfeso, essa carta foi destinada para essa igreja representava, naqueles dias, o confins da terra. O que quer dizer com isso? Ali, a igreja de Éfeso já não era mais a igreja de Jerusalém, já não era mais a igreja de Samaria, mas já era a igreja mais avançada naquela época, no qual a igreja de Cristo havia chegado. A gente bem sabe que Jesus instrui, os seus discípulos, fala, primeiro Jerusalém, depois Samaria, depois os confins da terra. Então essa era a igreja onde o apóstolo Paulo já havia alcançado, já distante daquela realidade, então ele já estava começando a atingir outros públicos e outras culturas. Então era uma igreja ali formada de judeus, formada de não-judeus, de gentios. Tinha uma mistura naquela igreja. Havia ali várias pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, convivendo no mesmo lugar. E Paulo sente essa necessidade, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa carta doutrinária, pastoral para a igreja de Éfeso. E aí eu fiquei pensando, nossa, que texto bom para os dias de hoje. Nós temos vivido na igreja do Brasil, a igreja brasileira, a igreja de Cristo, complicações por conta de política, por conta de partidarismo, por conta de polarização. E aí eu pensei, o que Paulo quer nos ensinar através dessa palavra? Ele está falando sobre unidade. Ele está falando sobre a unidade da igreja. E aqui, como nós lemos, verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós precisamos proteger a unidade, meus irmãos. Nós precisamos conservar a unidade. Nós, por nós mesmos, pela nossa própria força, a gente não vai conseguir gerar unidade. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, falhos. E qual é o lugar da terra onde você pode olhar um monte de gente convivendo junto, repartindo o pão, comendo na mesma mesa, com ideias diferentes, com culturas diferentes, com ideologias diferentes, e mesmo assim se amar? É na igreja de Cristo. O nosso testemunho como igreja é de unidade. João 17, a pastora Beth pregou semana passada, fala da glória da unidade, porque quando tem unidade na igreja de Cristo, Deus é glorificado. Graças a Deus que hoje nós temos visto, eu estou falando da nossa realidade agora, local, essa unidade acontecendo. Aqui tem pessoas, temos muitos convidados aqui, mas tem pessoas totalmente diferentes, totalmente distintas, com os pensamentos totalmente diferentes, mas mesmo assim a gente consegue sentar na mesa juntos, mesmo assim a gente consegue orar um pelo outro. Graças a Deus por isso. Isso é graça de Deus, e essa conservação da unidade é o nosso papel, porque Ele já gerou a unidade em nós através do Espírito Santo de Deus. Então esse é o nosso cenário. Hoje nós temos batismo, hoje nós temos recepção de novos membros. Saibam vocês que vocês são amados e que aqui você tem liberdade para expressar o que você pensa sem ser julgado e sem ser condenado. Porque o que nos liga é Deus. Então Paulo ele escreve para essa igreja com essas diferentes pessoas, divergentes umas das outras, e ele começa a ensinar essa igreja, começa a lembrar essa igreja do que une elas. E aqui novamente Paulo usa essa figura de linguagem como corpo. Temos muita gente da área da saúde aqui.
Tem como um órgão viver sozinho? Tem como um pé viver sozinho? Uma mão viver sozinha? Um dedo viver sozinho? Não tem como. Então ele usa essa figura de linguagem do corpo para ilustrar o que é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é um corpo. Nós estamos ligados uns nos outros. E Deus nos liga em todos nós. Ele está em todos nós. E a igreja de Cristo é assim. Aqui ele fala sobre dons. Deus, ele, na sua criatividade, ele derrama dons. E dons é presente, é de graça, ele derrama na sua igreja. E cada um tem um dom diferente. E esses dons são usados para compor esse corpo. Entende? Cada um cumprindo a sua função, cada um cumprindo o propósito específico que Deus deu na sua vida. A igreja de Cristo se fortalece. A igreja de Cristo anda em unidade. O corpo fica saudável. É muito boa essa analogia para a gente pensar. O corpo ele está saudável quando? Ele fica saudável quando? Quando ele está bem, quando ele se alimenta bem, quando ele descansa bem, quando ele é bem tratado, né? Às vezes a gente maltrata o nosso próprio corpo. Entende? O corpo de Cristo é a mesma coisa. Só que o que chama atenção aqui, não somos nós, é também, mas o principal é a cabeça dessa igreja. E a cabeça é Jesus Cristo. Aqui ele deixa bem claro, a cabeça é Jesus Cristo. Ou seja, o que nos liga, apesar de a gente pensar diferente, apesar de a gente ter culturas diferentes aqui dentro, é a cabeça, é Cristo. É Ele que nos liga. É Ele que nos faz caminhar para um propósito. É Ele que nos faz cumprir a missão dEle, porque nós temos uma missão como igreja para cumprir. Não é assim, eu vou cumprir a minha missão, aí o pé sai para um lado, aí o outro pé fala, eu tenho a minha missão, e sai para o outro lado. Já pensou? Uma perna andando para um lado, a outra para o outro. Não, nós temos uma missão, é a cabeça, que é Cristo, já nos deu essa missão. Que é a expansão do reino de Deus, que é para a glória dEle. Pregar o Evangelho. Então, nós percebemos aqui que existe um padrão elevado. Existe um padrão, existe um nível no qual é um nível divino. É um nível que está além de nós. Percebe? Esse padrão é o padrão dos redimidos pela graça de Jesus. É um padrão mais elevado. É um nível muito elevado, no qual a gente não consegue acessar pelas nossas próprias forças. Não dá, por mais que a gente tente. Você já tentou vencer um mau costume ou algo que você, no dia a dia mesmo, que a sua esposa ou seu marido fala para você, você tem que mudar isso. Isso que você faz é complicado. Ou seu papai, sua mamãe fala para você também, acho que você tem que ser mais calmo, vai para si, cuidado com isso, dá uma segurada. Aí você tenta pelas suas próprias forças, agora eu vou mudar. É difícil, não é difícil? É muito difícil. Você pode até trabalhar um pouquinho, ter disciplina, ficar vários dias ali, disciplinado. Mas lá dentro aquela raiva, aquele costume errado está lá, vibrando ainda. Porque a mudança que a gente consegue para esse padrão é através de Deus. É Deus que nos muda de dentro para fora. Quando a gente tenta mudar de fora para dentro, é difícil. É muito difícil. Então esse padrão a gente só encontra e só alcança acessando o caminho de Deus, que é Jesus Cristo. É só nele que a gente consegue, muitas vezes, nos humilharmos, liberar perdão. É só nele que a gente consegue pedir perdão, por mais que a gente esteja certo. Mas eu tenho que pedir perdão por uma coisa que eu acho que eu estou certo. Muitas vezes você vai ter que fazer isso, sabe para quê? Para manter a paz.
para manter a paz. E por isso que esse padrão é tão elevado. Porque a gente não alcança por as nossas próprias forças. É só em Deus. Ah, mas eu preciso fazer isso. Ah, mas eu não consigo. Em Jesus você vai conseguir. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por nós, por nossos pecados. Ele pagou o preço com a própria vida de pecado que ele não cometeu. Ele não errou. Ele foi o único ser humano a pisar na terra no qual não pecou. Mesmo assim, ele deu a sua própria vida como servo sofredor em nosso lugar, para que a gente pudesse alcançar o perdão. Esse é o padrão elevado. E glória a Deus, porque nós temos acesso a ele. Provérbios 6, 16 a 19, diz assim: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. É pesado, né, gente? Eu não quero deixar o clima pesado, mas é verdade. Em outras versões, está falando assim que Deus abomina aqueles que semeiam contenda entre irmãos. Entende? Aqui nós temos toda a liberdade, mas não fica semeando contendas. Vai e fala direto para a pessoa, conversa, resolve. Se você se sentiu magoado, ou se você achou que a pessoa tomou uma atitude, chama no canto, conversa. Outra coisa, não sai falando coisas, porque eu não gostei dessa decisão, ou, eu acho que fez isso, eu acho que os pastores estão fazendo coisa. Vem e fala. Somos humanos, somos irmãos e irmãs. E a gente está aqui para ouvir. Tenham ouvidos para ouvir quando a pessoa vier falar com você também. Sendo assim, podemos concluir que o Senhor, Ele se entristece quando, de alguma forma, nós promovemos desunião. Quando nós promovemos a desunidade, quando a gente faz algo que fere a unidade da igreja dele. Ele se entristece. E nós, como igreja de Cristo, e agora expandindo a nível nacional, regional, um pouco maior, pensando não só a igreja local, nós precisamos que a nossa igreja, a igreja brasileira, seja exemplo de unidade. Porque isso é um testemunho, e esse testemunho glorifica ao Senhor. Entende? Você consegue conviver com uma pessoa que tem as diferentes opiniões, você consegue amar. Já parou para pensar que Jesus chamou 12 discípulos, e esses discípulos, um era totalmente diferente do outro, totalmente diferente. E Jesus, ele vem com um pensamento do reino de Deus, ele traz a cultura do reino de Deus, ele é o reino de Deus, ele é o rei. E aí ele chama 12 jovens, cada um com um pensamento totalmente diferente. Um era zelote, o outro era publicano. Para quem não sabe, zelote era o movimento armado que queria a revolução armada e derrubar o Império Romano através da espada. E ele colocou junto com Mateus, Levi, cobrador de impostos, servidor público do Império Romano, odiado por todos os judeus, e eles conviviam juntos. E quando Jesus se ascendeu aos céus, antes disso ele deixou uma missão para os seus discípulos, para nós como igreja. Essa missão era do quê? De avançar, de pregar o evangelho, de levar a libertação, de curar os feridos, de manifestar a glória dele na terra. E esses 12 discípulos que, apesar de serem diferentes uns dos outros, caminharam em unidade como igreja, avançaram, e o evangelho chegou até nós hoje.
e continua avançando. Então nós, como igrejas, precisamos andar em unidade. É isso que importa. No verso 4, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E essa última frase é sensacional, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que quer dizer isso? Nós precisamos ser igreja. Não é frequentar igreja. Entende a diferença? Nós precisamos ser unidade. Entende? É diferente. É de dentro para fora. Nós precisamos ser a unidade. E nós conseguimos isso porque há um só corpo e um só Espírito. E é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. É o Espírito Santo de Deus que nos liga. Eu sempre gosto de falar, eu continuo falando. A família de Deus é a família mais poderosa que tem. Por quê? Não é por nós. Porque nesse corpo, que é a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, o sangue que corre nas nossas veias não é o nosso sangue, mas é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. É muito mais elevado. E o meu clamor nessa manhã é que possamos andar em unidade. É que possamos lutar pela unidade. O meu clamor nessa manhã é que nós possamos avançar como reino, continuar avançando, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, de todo o nosso coração, porque nós temos um rei, e o rei é o Senhor. E não é qualquer rei, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, que governa as nossas vidas, que governa a tua igreja e que é soberano sobre todas as coisas. E independente de qualquer coisa, de qualquer situação que nós formos viver e enfrentar, nós sabemos que nós temos um Deus que já é vitorioso. Nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós como filhos e filhas amadas, que não vai deixar nos faltar nada, nunca, como o Senhor já tem provido a cada um aqui. E Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa transbordar os nossos corações. Que possamos, Senhor, nos apegar à Tua Palavra, ter entendimento, principalmente zelando pela unidade da Tua igreja, glorificando ao Senhor na unidade. E também nós queremos te agradecer, lembrando o sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. Porque esse sacrifício foi quem nos uniu. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos que o Senhor morresse naquela cruz por nós. Nós merecíamos receber a consequência do pecado, do nosso pecado, da nossa rebeldia. Mas mesmo assim o Senhor foi e nos amou até o fim. Morreu morte de cruz por nós, mas ressuscitou, está vivo. E como o corpo do Senhor, aqui na terra, nós queremos ser igreja. E que o Senhor possa governar, Senhor, como realmente o Senhor é, como realmente o Senhor deve, sendo a cabeça da tua igreja. Que os nossos pensamentos e que o nosso coração possa estar voltado ao Senhor, não ao nosso próprio ego, não aos nossos próprios pensamentos, mas um pensamento bíblico, um pensamento puro, aquilo que vem de Ti, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.